Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tô... Hoje nós vamos falar um pouquinho. Vou me apresentar primeiro, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Giana Petrini, sou psicóloga, faço parte do núcleo de apoio. Tô aqui chamando o nosso convidado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meditação. Enviar um convite para ele também. Quem vai estar participando hoje conosco vai ser o professor Jorge Knack. Ele deve estar entrando em alguns minutinhos. Junto com ele também vai participar uma aluna, que é a Josi, também a nossa estagiária. Ela também utiliza a prática de meditação, né, como experiência. Oi pessoal, boa noite. Pronto. Oi Jorge, boa Olá, noite. boa noite, Jana. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? Arrumando aqui. Tudo tranquilo. Que ótimo. Então, tava contando um pouquinho pro pessoal, tava me apresentando e tava contando um pouquinho para as pessoas, né, que nós vamos falar hoje um pouco mais sobre os benefícios da meditação, né, Sim. Jorge? Também quem vai participar conosco é a Josi, uma das nossas alunas e também a nossa estagiária, mas ela vai estar aqui para falar um pouquinho mais sobre a experiência dela. Tu me ouves bem? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tô te escutando bem. Como é que tá o meu som? Tá ok? Também tá muito bom. Tá. Então, ela vai trazer um pouquinho também mais para frente, né, sobre a experiência dela com a meditação, né, como que, como que ela se percebe também, utilizando a prática. Muito bem. Me diz se tu quiser que eu fale, é só me dizer. Começar, já, Tô à pode, disposição. tenho Né? Eu não certeza. sei se tu quer trazer alguma questão específica, né? Eu estava perguntando para a Giana sobre a questão até mesmo do público, né? O que que seria assim o principal? E ela me falou muito assim dessa questão, então, né? Dos jovens acadêmicos, né? Uhum, E eu exatamente. E tem essa questão, né? Eu acho assim que a questão da meditação, ela começa por algo que é bom a gente esclarecer um pouquinho, que é o que é a meditação, né? Uhum, Eu acho, por exemplo, diferente da área da Giana, né? Que, por exemplo, se a gente olha para a psicologia moderna, né? Assim, eu acho que as pessoas têm pouca dúvida sobre o que é a psicologia moderna, né? Porque ela está ali no ambiente acadêmico, ela é bastante falada em revistas, em jornais, rádios, meios de comunicação, na internet, né? Então existe uma certa clareza a respeito do que é esse assunto, né? uhum, Porém, sobre meditação não é a mesma coisa, né? Até porque a meditação é um conhecimento, digamos, né, exótico, né? Ele é um conhecimento que ele vem principalmente, né, na forma como a gente olha hoje, né? Ele vem de fora, né? Ele vem muito do Oriente. uhum. Né? Algumas pessoas até se perguntam, né, se ele é válido, já que ele não é da nossa cultura. Né? Exato. Então até é bom entender um pouco sobre isso. E então, assim, quando eu vou estar falando agora um pouquinho com você sobre meditação, nós temos que entender que, do ponto de vista, né, do meu estudo, né, da minha ligação, que começou, a minha ligação com o yoga começou lá em 1994, e dentro desse estudo do yoga, a meditação ela é um vínculo profundo com algo e a meditação ela não está isolada de um contexto amplo assim de trabalho com o ser humano.
a gente tem um certo vício, né, na nossa cultura de separar técnicas, né? A gente pega um pedacinho Uhum. e a gente pensa assim, essa técnica vai me salvar, né? A gente tem que estar o tempo inteiro cuidando para que isso não aconteça, né? Porque isso é uma ingenuidade, né? Uma ilusão nossa. E às vezes a gente vai pegar aquela técnica, vai se dedicar àquilo, aquela única ferramenta, achando que ela sozinha vai nos salvar, e a gente vai acabar depois lá na frente se frustrando, né? Exato. E hoje em dia se fala muito sobre meditação e às vezes pode passar essa ideia de que ela é uma técnica que eu faço e que se eu conseguir fazer ela direitinho, então a minha vida vai ser tranquila, vai ser lúcida e tá tudo bem. Mas a meditação, quando a gente olha, por exemplo, dentro do yoga, ela é um pedaço de um grande sistema, né, voltado para o autoconhecimento. Então, ela é uma das ferramentas que vai ser usada e ela tem que estar cercada de várias outras coisas. Por quê? Porque a ferramenta, né, que a gente chama de meditação, ela é praticamente o ápice, de certa forma a gente pode dizer que é o ápice, de certa forma a gente pode dizer que ela é o centro de um processo amplo. Porque meditação é aquilo que trata da minha mente. Por isso que eu digo muitas vezes, né, que eu falo sobre a psicologia do yoga. Por quê? Porque hoje em dia, quando se fala de yoga, às vezes as pessoas pensam em algum exercício físico, às vezes pensam em alguma coisa mística, mas na verdade yoga é a psicologia da Índia, né, da tradição védica, dessa tradição, dessa cultura da Índia. Uhum. Então o yoga trata da mente e o maior instrumento para isso é a meditação. Mas ninguém pode dar um pulo e simplesmente dizer agora eu vou fazer meditação. Por Sim. quê? Né? Porque a meditação ela é um uso de alta qualidade da nossa mente. E para isso a gente tem que preparar a mente. A meditação ela é, digamos assim, um momento em que a gente faz um bom aproveitamento da nossa mente. A gente não consegue fazer um bom aproveitamento quando a gente está muito ansioso. A gente não consegue fazer um bom aproveitamento quando a gente está muito pessimista. A gente não consegue fazer um bom aproveitamento quando a gente está com muita raiva. Então, a gente tem que conseguir ter um processo prévio de pacificação da mente. Eu preciso, para conseguir meditar, ter colocado a minha mente num lugar um pouco melhor, porque a meditação ela vai ter como propósito, isso a gente vai poder conversar um pouquinho, ela vai ter como propósito me levar para um lugar mais elevado do que eu estou acostumado a estar. Ou seja, ela vai me levar para um lugar que não é familiar para mim. O que significa isso? Se eu sou uma pessoa Eu ia te perguntar. muito agitada, ela consegue me levar para um lugar de menos agitação. Né? Que para mim, se eu sou muito agitado, é um lugar novo. E se é Uhum. um lugar novo, é um lugar difícil de ficar, porque é um lugar estranho para mim. Uhum. 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 Né? Claro. Então, se preparar para isso não é algo simples, não é algo fácil. Então, eu preciso de outros instrumentos ao redor da prática de meditação que me ajudem a conseguir caminhar até aquele lugar para que eu consiga então ficar ali mais tempo, né? É a mesma coisa que a gente pensar em subir numa montanha até um cume, né, de um lugar muito frio e, sim, e não ir se preparando, não ir mudando a roupa no meio do caminho, né? Porque se a gente não for colocando a roupa apropriada no meio desse caminho, a gente vai chegar lá e a gente não vai conseguir ficar naquele lugar. A gente vai ter que voltar correndo ou a gente vai morrer lá. Né? Então eu preciso fazer um processo de mudança gradual, né? Eu não tenho como pular de um Uhum. estado de raiva ou de um Uhum. estado de pessimismo para um céu onde eu me sinto feliz e sem Uhum. ansiedade, né? Uhum. Isso com uma droga a gente consegue fazer rapidamente, mas com algum processo gradual e saudável que me leve a amadurecimento não dá, não funciona. É muita ingenuidade pensar nisso, né? Então existe um processo de amadurecimento no meio desse caminho. Não é simplesmente pegar uma peça daqui e colocar lá. Né? Então o yoga ele vai cercar o processo de meditação e não é só o yoga que faz isso. Por exemplo, outros sistemas como um sistema que eu tive durante um bom tempo também contato, que é o budismo tibetano, ele também vai ter vários instrumentos que cercam o processo de meditação.
Meditação não, ela nunca é olhada como um único instrumento que ele sozinho vai me carregar, né? Então, normalmente se tem um corpo de conhecimento sobre o que é o ser humano, sobre o que são as emoções, sobre o que é a mente humana, quais são os obstáculos que a gente tem em nós, o que é esse sofrimento que a gente carrega, o que é essa ansiedade que a gente carrega, né? O que é a ausência dessa ansiedade, o que é a ausência desse sofrimento. Tudo isso é tratado, tudo isso é abordado dentro desses conhecimentos, né? Então, o yoga vai ter todo esse corpo de conhecimento. Então, a gente tem esse processo, que é um processo de preparar a mente para que ela fique melhor, para que ela possa ser bem aproveitada na meditação. E quando eu falo isso, eu estou falando, então, por enquanto, apenas do instrumento mente. A minha mente ter melhor qualidade para ser aproveitada na meditação. Porém, tem mais um outro elemento. Como eu falei, né, eu quero colocar a minha mente num lugar mais elevado. Então, o que que ocorre? Que lugar é esse? Né? Eu dei alguns exemplos, né? Mas se a gente pensa, né, por exemplo, nessa questão de eu sou uma pessoa, por exemplo, pouco amorosa ou uma pessoa muito egocêntrica e eu vejo que isso não é uma qualidade e eu penso assim, "Ah, isso não está me ajudando na minha vida, não está ajudando nas minhas relações, não está me deixando mais feliz. Infelizmente eu vejo isso dentro de mim, mas eu não consigo sair disso e eu sofro, eu vejo que eu sou uma pessoa amargurada, eu vejo que eu não consigo fazer amizades, eu vejo que eu não consigo me realizar nas minhas relações de trabalho, e aí eu penso assim, eu quero sair desse lugar, né? Mas para sair, né, a gente precisa de muito esforço. Ninguém consegue sair de um lugar costumeiro, como eu estava falando antes, né, de repente para um lugar novo. Então, eu preciso de uma estratégia para isso. Então, eu vou precisar de um corpo de conhecimento que me ajude nessa condução, né? Eu vou precisar primeiro conseguir ter um apoio para diminuir esses julgamentos que eu tenho sobre essa minha condição, que eu julgo como sendo muito ruim, como sendo muito negativa, eu me acho a pior das pessoas por causa do meu egocentrismo. E daqui a pouco eu vejo assim, não, mas todo mundo tem esse egocentrismo, todo mundo tem raiva, todo mundo tem. Aí eu vou aos poucos estudando isso, eu vou entendendo com a ajuda de algumas pessoas, né, que estejam ali disponíveis para me auxiliar, né, para me aconselhar, eu vou conseguindo ficar um pouquinho mais em paz comigo e vejo, ok, então eu vou tentar, vou ver que esforços eu faço para conseguir mudar. E aí nisso eu preciso então ter o que a gente chama de um objeto de meditação. O objeto de meditação é alguma coisa com a qual eu me relacione que faça com que eu consiga me aproximar daquela sensação que eu gostaria de ter mais amadurecida em mim, Por exemplo. né? Por exemplo, esses dias, né, eu estava, eu vou trazer uma situação que é uma situação bem recente, né? Eu estava pensando numa pessoa que eu conheço há muitos anos, não tenho a intimidade que eu gostaria de ter, né? A gente nunca teve muito tempo assim, né? Não chegou a formar uma amizade, mas a gente estudou no mesmo colégio, na mesma escola. E eu sei que essa pessoa faz muitos trabalhos sociais, assim, né? Auxilia muita gente, né? Ela sempre está envolvida em trabalhos sociais. É uma pessoa muito querida, né? Ele foi, não sei se ainda é, mas ele foi chefe de departamento da PUC, ali no jornalismo da PUC. O nome dele é Fabian. E eu estava pensando sobre ele, estava pensando sobre essa questão, assim, do período que a gente está vivendo, o quanto a gente está precisando de esforços, né, para ajudar pessoas mais carentes. E aí eu entro no carro, ligo o rádio, e aí vejo que está ocorrendo uma entrevista, e a entrevista é sobre esse assunto, né? E aí vou pensando mais sobre ele, vou lembrando, e penso assim, eu tinha que entrar em contato de novo com ele, ligar para ele. E aí quando eu vejo, é ele mesmo que está sendo entrevistado ali, né? E aí, naquele momento eu cheguei a me emocionar, assim, quando eu me dei conta que era ele, né? Fiquei realmente muito feliz, assim. Por quê? Porque ele é uma pessoa que me inspira, Sim. né? Eu vejo todo esse movimento dele, vejo essa atitude, vejo que aquilo, ele tem essa realização disso, ele tem aquilo
acontecendo muito vivo na vida dele. Tanto que muitas vezes eu vejo em rede social, em rádio, assim, esse movimento dele nessa direção, e é uma pessoa que realmente eu admiro bastante, vejo que é uma coisa sincera, né, que acontece ali. Então, naquele momento, o que que acontece? Naquele momento, aquele sentimento de compaixão, aquele que é uma qualidade muito viva nele, para mim, ele é uma referência disso, né? Aquilo brota em mim também mais fácil, né? Ou seja, por essa proximidade, né? Por esse vínculo ali com aquela pessoa, eu posso desfrutar um pouco da qualidade daquela pessoa por essa abertura. Uhum, uhum, uhum. Né? Então, de várias formas, a gente pode, de uma maneira mais, digamos, planejada, construir isso. Ao invés de deixar só a vida nos levar, né? E se a gente deixa a vida nos levar, a gente não vai ter liberdade, ou a gente não vai estar sendo guiado por sabedoria, a gente vai estar sendo guiado pelo acaso. Né? Se eu escolho, se eu consigo aos poucos entender que sabedoria é essa que eu quero amadurecer, que qualidades são essas que eu quero amadurecer? Que obstáculos esses dentro de mim eu quero enfraquecer? Eu posso então começar a organizar esses esforços. Né? A prática de meditação é uma organização desse esforço. Eu coloco alguma coisa como alvo, alguma coisa que eu considere que vai realmente me amadurecer como pessoa e por isso vai me tornar mais feliz e vai tornar as pessoas que estão ao meu redor mais felizes. Eu coloco dentro daquela prática. Então, quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando então sobre um processo de melhorar a qualidade mental. Eu preciso de certos cuidados, né? Se eu não estou dormindo, eu não vou conseguir ter uma mente que consegue parar para ter essa sensibilidade, esse vínculo com alguma coisa que está fora de mim. Porque inicialmente aquilo não é uma qualidade minha, né? Eu preciso conseguir olhar para o outro, me relacionar com algum objeto que me traga aquela sensação, porque é algo que eu quero conquistar, eu não tenho conquistado ainda. É Então eu poder preciso ter um admirar, mínimo. Desculpe. é poder admirar o outro. Poder admirar, poder se abrir para a relação, né, com alguma coisa que eu sei que é elevada e que eu ainda sei que eu preciso de esforços para conseguir amadurecer naquela direção. Pode ser uma pessoa, pode ser um conhecimento, pode ser uma poesia, pode ser, né, algo que me inspire na direção de algo mais elevado. Né? Então, a gente tem uma cultura que talvez a gente deixe tudo isso muito solto, né? A gente não foi acostumado a entender que é preciso fazer esforços para melhorar nossa qualidade mental e também para conquistar algumas qualidades que a gente não tem, que não amadureceram ainda em nós. A gente aprende a fazer esforço para passar no vestibular, a gente aprende a fazer esforço para conseguir um emprego, a gente aprende a fazer esforço para ganhar dinheiro, a gente aprende a fazer vários esforços, mas muito pouco esforço, né, a gente aprende na direção da melhora da qualidade mental, na melhora das emoções, né? Tu é psicóloga, tu sabe o quanto isso faz falta dentro da nossa cultura, até mesmo no ambiente escolar, Uhum. né? No Nas sentido, relações como um todo. perdão, perdão, eu tô com um delay um pouquinho ruim. Mas agora que tu falaste sobre isso, algumas pessoas trouxeram sobre a ideia da meditação na educação, né, do yoga. Uhum. É. Eu acho que a meditação, quando a gente pensa assim, em utilizá-la como ferramenta, é bom a gente trazer junto alguma coisa que nos inspire nesse amadurecimento como pessoas, né? Então, hoje em dia existe uma ideia que ela não encontra uh, uma definição parecida dentro do yoga, de que meditação ela é como um esvaziamento, né? Meditação para o yoga não é esvaziamento. Meditação para o yoga é um vínculo com novas marcas mentais que foram escolhidas de uma forma mais sábia e mais consciente. Né? Então, o que a gente tem dentro de nós já são marcas mentais que foram construídas em momentos de inconsciência e de falta de sabedoria. E elas é que dominam a nossa atuação. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai estudando, a gente vai tendo uma estrutura física e mental já
onde é possível exercitar essa liberdade e esse estudo e esse aprendizado, a gente vai podendo conscientemente fazer trocas. A gente vai tendo condições de dizer, olha, tem tais tendências que eu vejo em mim que não são muito boas, que não me ajudam, eu preciso aprender, eu preciso continuar amadurecendo, né? Então, eu vou tentando substituir essas que são, né, algumas dessas que eu vejo que estão causando dano e que eu não sei de onde vieram, porque eu não tenho como olhar para o meu passado e descobrir a origem de tudo, né? Mas eu vejo o dano, eu vejo o sofrimento, eu vejo o problema que elas causam. E eu vou ter que ser muito humilde, eu vou ter que pegar um pedacinho de cada vez, porque todos nós, né, a gente tem muitas dificuldades internas, isso faz parte do ser humano. De certa forma, a gente tem que fazer as pazes com isso, mas essas pazes não é parar de fazer esforços, né? Fazer as pazes no sentido de uma aceitação que essa é a realidade do ser humano, tá tudo bem, assim, né? E saber que a partir daí a gente deve andar para frente, né? Então, a gente vai pegando alguma coisa que a gente vai vendo inicialmente que é mais emergencial, que é algo que eu preciso melhorar, algo que eu preciso cuidar, que eu preciso amadurecer, né? E aí é bom eu poder ler a respeito, eu poder conversar com pessoas que têm isso já mais amadurecido, né? E aí, a partir disso, trazer isso para a minha meditação. O que seria trazer para a minha meditação? Né? Parar um pouco quieto no momento que minha mente está um pouquinho melhor e me relacionar com aquilo, escrevendo sobre aquilo, lendo sobre aquilo, pensando naquele conselho que uma pessoa mais experiente me deu, né? E ficar me relacionando para que aquilo fique mais presente na minha vida e possa então ir amadurecendo. O processo de meditação é um processo de longo prazo, né? Ou seja, as marcas que elas estão causando sofrimento em nós, elas são marcas que vêm de muito tempo. E, portanto, elas também vão precisar de uma constância nos Uhum, esforços para uhum, poder se modificar, né? uhum, uhum, Então, o que a gente está falando é sobre uma, digamos, de certa forma, uma compensação de marcas. Essa é uma uhum, das esferas. Tem outros aspectos aí que eu não vou entrar muito hoje, assim, nessa nossa conversa aqui, mas ela inicialmente exige muita dedicação nessa mudança de marcas, digamos, de obtusidade, né? Marcas inconscientes e sem uma, que foram criadas sem eu querer e sem uma reflexão, uhum. né, por marcas que agora eu vejo essas aqui sim me tornam alguém melhor, né, auxiliam no meu amadurecimento. É muito interessante te escutar, né, Jorge? E, e me fez, por vários momentos, me lembrar da psicologia, assim, Hum. o quanto. E eu acho que por isso, em alguns momentos, foi associado, né, o termo da psicologia com o que tu está trazendo, porque a psico ela faz bastante esse processo, né, da gente poder se enxergar. Uhum. E os benefícios da gente poder se olhar e também poder perceber quais são os aspectos que bom que né que eu preciso enxergar e talvez precise mudar e quais são os processos que talvez eu precise fortificar, características que sejam minhas e que eu preciso fortificar, e por uma história de Uhum. vida, por pelo meu entendimento frente aos eventos, né? Talvez eu não tenha conseguido fortalecer. E o processo da meditação, toda essa perspectiva que tu está trazendo, é muito interessante, é nova, inclusive, para mim, né? E acho que deve ser nova para muitas pessoas, assim, tenho visto de forma geral as pessoas nos comentários colocando, né, o quanto está sendo importante te escutar, o quanto está sendo bom poder te ouvir e compartilho da mesma opinião. E uma das coisas que eu acredito que seja bem importante, assim, é da gente pensar na meditação como uma ferramenta passo a passo. Uhum. Então, hoje o passo um vai ser eu pensar sobre a meditação, né? Eu começar a poder olhar para as pessoas à minha volta e o que que eu, quais são as características dessas pessoas que eu admiro, quais são essas características, né, que eu sejam importantes, né, que talvez sejam importantes de eu poder adquirir, né, e de eu poder me rever. Isso, pelo que tu estás trazendo. Sim, eu acho que isso é um bom elemento, né?
Então a gente tem, eu acho que assim, o que eu vejo hoje assim é que uma coisa muito importante, por exemplo, e isso é uma coisa que eu acho que faz muito parte dentro das áreas da saúde em geral, como incluindo aí da saúde mental, como a psicologia, né, moderna, e também dentro do yoga, que é o quanto a relação, por exemplo, com alguém que esteja me auxiliando ali é importante, né? Quando eu penso, por exemplo, e penso nos meus professores e na minha atual professora, o quanto é uma pessoa fundamental para me auxiliar nessa reflexão, né? E nesse sentido, não só porque essa pessoa ela vem e ela traz algo de novo, mas porque essa pessoa ela vem e também me ajuda a reduzir os meus próprios julgamentos sobre mim mesmo, né? Como tu falou assim, a gente tem também coisas positivas que a gente vai precisar reforçar. E às vezes a gente não enxerga elas como positivas, né? Às vezes a gente tem um olhar duro sobre nós mesmos, né? Então a gente não procura ajuda porque a gente quer alguém que nos conserte, né, nesse sentido de ter só coisas erradas. A gente procura ajuda porque a gente mesmo às vezes não consegue ver as nossas qualidades, Uhum, uhum, né? uhum, uhum, Então, assim, o que eu quero dizer é que os professores, os psicólogos, os terapeutas, essas pessoas elas são muito importantes, né? Porque são relações vivas, né? uhum. Quando a gente fica sozinho tentando procurar mesmo um processo de meditação, a gente consegue, a gente continua seguindo com certos vícios de reflexão, né? Digamos assim, a gente reforça às vezes certas tendências de julgamento nossas, né? A gente coloca às vezes objetivos que estão distantes demais e a gente não está enxergando que a gente está exagerando nisso, que a gente poderia ir com mais calma, como tu falou, passo a passo, Uhum. né? Então esse auxílio realmente é muito importante, esse aspecto de que esse ser humano ali na nossa frente, junto com a gente, ele vai nos proteger, né? Ele vai ser mais seguro do que a técnica isoladamente. A gente vive numa cultura onde a gente quer muito ferramenta e técnica, né? Mas o ser humano tem um lugar especial dentro disso aí. Jorge, ainda hoje eu estava conversando com a nossa coordenadora, assim, e ela estava trazendo bem isso, assim, dentro dessa nossa troca, né, do quanto é importante da gente poder pensar na meditação como um processo de aceitação e não de ressignificação, resignação, perdão, Uhum, uhum, né? Porque e aí, enfim, a gente ficou conversando um tempo, né, sobre isso, assim, e fiquei pensando sobre essa frase, assim, que ela trouxe, e realmente é isso, né, porque em alguns momentos a gente tende a pensar, bom, eu vou meditar, né, e aí eu tenho que aceitar por completo tudo isso que acontece, né, ou tudo isso que está me fazendo uhum. sofrer, ou toda essa situação, né, que está me fazendo repensar. E não me parece que é isso que tu está dizendo. Né? Me parece que o que tu É. está dizendo é que a gente sim precisa aceitar os eventos para que a gente possa lidar com eles de uma outra forma. Uhum. Né? E não ficar assim, batendo contra. Né? É. A meditação, a gente tem que lembrar isso, né? Que a meditação ela não serve para aquietar a nossa ação externa. A meditação ela serve para nos libertar de obstáculos mentais. Uhum, 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 Né? Então, e se eu me liberto de obstáculos uhum, mentais, eu tenho mais possibilidade de agir corretamente e com melhores resultados. Né? Então, ou seja, eu vou ter mais condições de exercer uma liberdade e uma liberdade com sabedoria, né? Então, a meditação é um instrumento interno. Quando a gente estuda, por exemplo, isso dentro do sistema de yoga, a gente vai estar vendo que às vezes é dividido, né? O que que são os aspectos externos, o que que são os aspectos internos. A meditação entra na ferramenta dos aspectos internos. Tem outras que vão falar sobre essa atuação externa, essa atuação no mundo. E os dois, eles têm que estar presentes, né? Então, eu preciso estar fazendo esse processo de melhorar a minha mente, uhum. né, e limpar ela mais da confusão toda que ela tem, para que ela tenha mais poder, inclusive, de atuação. Né? Então, isso que tu trouxe é uma coisa muito comum, eu escuto muitas vezes realmente, né? As pessoas pensando que a meditação é como se fosse um exercício de resignação, né? Ou apenas de desapego. E na verdade não é isso. Na verdade, ela está muito embasada nessas tradições
né, antigas, ela está muito embasada num processo de mais construção de liberdade e de mais condição, inclusive, de ação. Exato. Né? Isso está muito forte nessas culturas antigas. Exatamente o que nós estávamos conversando hoje. Não, não é um processo que a gente faça para necessariamente aprender a lidar com o outro. Uhum. Mas, num primeiro momento, aprender a lidar com a gente. E, Uhum. por É. óbvio, fazer com que reflita no nosso externo. Uhum. Então, num sentido de sair da visão em túnel, assim, e de ampliação, né? Porque quando Uhum. tu traz, lá no início, assim, quando tu trouxestes, né, que um dos passos, ou um dos primeiros passos, é a gente poder ampliar a nossa visão e começar a olhar para fora em características, né, e conversar com pessoas e buscar informação. Isso, pelo que eu estou entendendo que tu está trazendo, me parece que é o primeiro passo já da meditação. Uhum. Né? Para Sim. depois, bom, a gente sentar em posição e aí, bom, começar a meditar. Mas que é um. É, Tá lá. é uma das coisas que eu acho que mais a gente deve abrir, assim, é esse conceito fechado, né, da meditação, é a gente sentar numa determinada posição e ali ficar. Porque a meditação, talvez a gente fazer isso não vai nos oferecer um bom aproveitamento. Talvez a gente, por exemplo, às vezes sentar e escrever sobre aquela reflexão vai dar muito mais efeito do que eu forçar esse momento onde eu paro e digo agora eu vou me concentrar em tal coisa, né? Ou seja, o que a gente tem que conseguir proteger de alguma forma é um envolvimento sincero e profundo com aquele tema, com aquele objetivo, né? Na meditação, na Índia, ela é vista de uma forma mais ritualística. Por isso que muitas vezes, por exemplo, ela envolve até mesmo algo parecido com o que é a nossa oração, envolve também o estudo, envolve às vezes até mesmo a relação com algo, um gestual que me evoque uma determinada qualidade, um respeito por algo, né, para mim mostrar que eu valorizo aquilo e eu quero também essa qualidade para mim. Né? Então, muitas vezes o gesto, a escrita, a leitura, ela faz parte do processo de meditação. E isso eu acho que respeita, né, o ser humano, porque o ser humano é isso, né? O ser humano é a fala, o ser humano é a leitura, o ser humano é a observação, né? A mente ela se expressa através disso, né? Ela se alimenta disso, né? Então, meditar é utilizar a mente nesse seu potencial para conseguir gerar essa transformação. Então é bom tirar até um pouco, né? Eu acho que é bem legal isso que tu trouxe, porque se a gente vai tirando um pouco essa forma externa aí, né? Né? A gente vai ter benefícios aí. Uhum, uhum. Ah, e divido isso, assim, né, com o que tu estás trazendo. Um dos processos que eu percebo, né, que surte muito efeito, e não é da forma tradicional da meditação. E bom, agora estou descobrindo junto contigo que meditar, existem outras formas de meditar para além de sentar na posição de lótus, né, que existem outras formas. E a meditação, para mim, é uma escrita. Uhum. É o que traz a conexão com o interno, assim. Uhum. A gente normalmente o que a gente vai mais sentir falta é desse amadurecimento, dessa construção de sensibilidade, né? Por exemplo, como eu estava comentando, assim, se às vezes eu vou me vincular com algo, ou até mesmo com uma notícia, por exemplo, né? Ou com um texto que eu vá ler com esse propósito de conseguir integrar mais uma qualidade nova para mim. Se eu não estou sensível, eu leio aquilo, aquilo simplesmente fica como uma informação escrita, e aí eu largo aquilo, deixo aquilo de lado e vou embora e não aconteceu nada. Se eu deixo a minha mente mais aberta, mais sensível e entro em contato com o conteúdo, talvez eu leia aquele conteúdo e eu me emocione, né? Aquilo vai me tocar emocionalmente. Então, muitas vezes o maior obstáculo que a gente, como
professor de yoga, como terapeuta que a gente encontra, é justamente o processo de desenvolvimento dessa sensibilidade. Não é a meditação em si, não é aquele momento isolado, né, como eu estava dizendo antes, né? É o processo de ajudar a pessoa a conseguir aprender a se sensibilizar ou até a capacidade de gerar mais introspecção, por exemplo. Porque tu precisa de uma certa quietude, um certo silêncio, né? E eu acho que nisso, né, a psicologia moderna, ela acabou vendo que essas tradições orientais têm muito a oferecer para complementar o trabalho da psicologia moderna, tanto que tem surgido muito estudo, né, da psicologia moderna sobre essas ferramentas que essas tradições orientais têm. Ou seja, algo que venha para me ajudar a mexer na minha qualidade mental. Porque a gente tem que reconhecer que a gente trata muito mal a nossa mente, né? E ela, portanto, fica ruim. Né? Ela não tem como, né? Como se eu for tratar mal o meu corpo, ele vai ficar fraco, ele não vai conseguir ser bem usado. A minha mente é igual, se eu não trato bem ela, ela fica destrenada, ela fica dura, ela fica ruim, né? Então eu preciso cuidar dela e se eu cuido dela, ela cuida de mim. Ela consegue me oferecer uma reflexão de qualidade. Ela me ajuda a ir desenvolvendo mais lucidez. Mas eu tenho que estar cuidando minimamente dela, né? Então a gente não só vai se preocupar em ensinar a meditação, mas por muito tempo antes da meditação entrar, e tentando ajudar a pessoa a entrar em contato com essa sensibilidade e aprender também a cuidar da sua própria mente. Isso é muito importante, eu acho. Depois o resto é fácil, né? O mais difícil é a gente saber cuidar um pouco dela e aprender a desenvolver essa sensibilidade. Quando tu falas assim sobre a emoção, né, Jorge? A gente só aprende quando a gente se emociona, né? E se emociona não Hum, no sentido, a gente vincula muito se emocionar num sentido de sorrir muito, né? Ou de chorar bastante, mas é de sentir a emoção. Então, o processo de uhum, aprendizado vai acontecer no momento em que a gente se emociona, né? Então, uhum, os professores que nos inspiram, né? O conteúdo que nos provoca emoção, o paciente, o aluno, uhum, né? Bom, e aí vai ser através dessas experiências que a gente também vai aprender. Então faz todo uhum. sentido quando tu traz, né? Que, bom, primeiro a gente precisa se emocionar para depois começar, né, o passo a passo da meditação. Senão não vai haver essa ressignificação, né, da Uhum. visão de vida, de mundo. É, exatamente. Né? As técnicas, elas sozinhas, elas não fazem nada, né? Não, não, elas não proporcionam nada. É. Eu vou ler um pouquinho, né, do que o pessoal tem trazido para nós, para também compartilhar contigo. Eu não sei se não recorda, as últimas lives que nós fizemos foi transmissão via YouTube. Então, nós recebíamos assim os comentários e eu não recordo se tu enxergas. Tu consegue enxergar? Alguns eu enxergo sim, tô vendo aqui, é pouquinho porque fica bem embaixo aqui, mas estou vendo que tem vários, tem o Teve, aviso das pessoas entrando aqui em alguns comentários, né? uhum, teve uma pergunta um pouquinho mais para cima, né, que um dos participantes trouxe para nós, que eu acho importante trazer para ti também. Opa, eu acho que eu troquei aqui no nosso fundo. Perdão, troquei de novo. Perdão, fui mexendo aqui e troquei. O pessoal tá vendo que nós estamos aprendendo ainda com as ferramentas, né? Algumas Conseguiu coisas achar, não? eram sobre, infelizmente não consegui, mas a pessoa que perguntou, peço então que por favor reposte para eu poder perguntar para ti. Houveram alguns comentários no sentido de ansiedade, né? Então, dentro dessa visão que tu estás nos trazendo, assim, como, como, como começar esse processo, assim, quando a gente, né, tá mais ansioso ou tá com algumas questões que são
mais importantes e que estão sendo mais difíceis no momento, assim. Ou até que a gente Uhum. é utilizado por algum evento, a gente está vivendo um momento, né, Jorge? Perdão. A gente está vivendo um momento que está sendo um momento ímpar para todos nós, mundialmente, assim. Então a gente está sendo privado, né, de uma das nossas necessidades básicas, que é o convívio social, né? E em alguns momentos, o que eu tenho percebido de forma geral, é que sim, é natural que a gente fique mais ansioso, mais chateado, né, mais triste, né? Como para além das ferramentas, né? Para além de só utilizar as ferramentas e ferramentas que, inclusive, a gente tem acesso através de aplicativos, né? Mas como que tu vê essa situação? Como que, que a tua visão, né? E que o que tu estudaste tanto, né? Nesse momento, vê o que nós estamos passando e o que tu pode nos dizer a partir disso? É bem vasto, né? É. Porque a gente fala sobre diferentes experiências, né, em cada contexto, né? Por exemplo, uma pessoa em casa sozinha, uma pessoa em casa com filhos, uma pessoa sem trabalho, uma pessoa com alguém do lado que morreu, né? Então, a gente tem muitas e muitas diferentes situações aí, né? Mas nesses momentos, digamos assim, momentos de muita vulnerabilidade, né? E vulnerabilidade realmente por circunstâncias reais ali externas, né? Que vão provocar mais medo, vão provocar mais tristeza, vão provocar mais ansiedade. Quando a gente está nisso, a gente tem que ficar muito mais atento à seleção que a gente faz da nossa relação com o ambiente, né? Porque mesmo que a gente diga assim, eu estou dentro de casa, às vezes nos dá uma falsa sensação de que a gente está protegido, né? Ou de que a gente está num lugar de pouca interação. Mas dentro de casa, a gente já está num lugar com muita interação. Então, eu posso facilmente entrar em mecanismos onde todo o meu pessimismo vai só aumentando, onde eu vou vendo apenas coisas ruins, onde eu vou apenas me distraindo e não fazendo nada que realmente me ajude a melhorar a minha qualidade mental, ou também coisas que não me ajudem a continuar no meu processo de amadurecimento. Então, por exemplo, todos os dias eu vou lá, eu vejo as notícias, e eu lamento pela mesma coisa e ao mesmo tempo não faço nada em nome daquela mudança, né? Até onde é que aquilo vai me levar? Aquilo vai me deixar o quê? Menos culpado de não estar enxergando a realidade, né? O que que é isso? O que está acontecendo ali? Porque às vezes a gente fica em cima de fica girando, né? Às vezes só para não se sentir culpado com aquilo. Ou seja, a gente tem um fato na frente, fatos que estão ligados a questões que muitas delas a gente não vai conseguir alterar, né? Outras a gente pode fazer a nossa pequena parte e tentar auxiliar nesse momento também, né? Então a gente pode dividir um pouco isso, né? Entender assim o que que é aquilo que realmente, infelizmente, eu não vou poder modificar nessa hora, né? E o que que são as pequenas ações que eu posso fazer e que eu posso auxiliar, né, a partir do lugar onde eu estou. Né? E uma vez isso ficando mais claro, porque eu tenho sim uma responsabilidade frente a isso, né? Tem coisas que estão fora do meu alcance e tem sempre alguma coisa que está ao meu alcance, né? Nem que seja ligar para alguma pessoa, nem que seja, né, de alguma forma muito simples poder auxiliar alguém. Né? Então sempre tem alguma coisa que está ao meu alcance, então conseguir realizar isso, conseguir de alguma forma fazer um pequeno movimento dentro das minhas condições, né, para poder estar lidando de verdade com a situação e contribuindo de alguma forma. Né? Desenvolver muita paciência frente às coisas que estão fora do meu controle e continuar a lembrar que tem muita coisa que vai continuar da mesma forma que era antes. Né? Ou seja, todo o meu processo de amadurecimento, todo o meu estudo, né, toda a minha dedicação à família, ao trabalho, né, muita coisa ali de diferentes formas para cada pessoa, em cada contexto, ainda vão estar ali disponíveis, né? Então, tu falou da visão de túnel, né? Eu imagino que tu tem alguma questão na tua área aí relacionada a esse conceito, mas a gente deve lembrar que, na verdade, a vida ela continua com muita coisa à disposição,
Ainda nunca é só aquilo ali que está acontecendo, sempre tem uma variedade muito grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mesmo numa circunstância como essa, que é lamentável, né? Mas ainda a gente tem que continuar olhando para tudo o que a gente faz e que ainda vai de várias outras formas dando benefícios e que ainda continua, né, mexendo com o nosso processo de crescimento, de amadurecimento e continuar colocando energia naquilo porque a vida precisa disso, né? E então esse cuidado, né, mesmo quando eu estou num ambiente mais restrito, de o que que é isso que eu leio, o que que é isso que eu escuto, o que que é isso que eu estudo, o que que é isso que eu vejo na TV, eu tenho que verificar como é que essa interação ela está realmente sendo saudável para mim e está me ajudando a poder continuar fazendo o meu movimento com um corpo razoavelmente saudável, com uma mente razoavelmente saudável e podendo continuar trazendo algum tipo de contribuição para o que está à minha volta, né? Então, isso na verdade não acaba nunca, né? Mesmo em circunstâncias mais restritas como a nossa atualmente, a gente na verdade ainda tem muita coisa na nossa mão ali que a gente pode continuar fazendo. Primeiro, oi, Josi. Muito obrigada pela. Oi, Eu estava tentando colocar a Josi na live, pessoal, desde antes, né? E, eu, eu fui e foi descobrir a ferramenta agora no final. Coisa de iniciante, né? muito No bem. Instagram. Já estava trazendo, assim, né? E depois também quero ouvir um pouquinho a Josi, assim. E é muito interessante porque tu está falando sobre algo que é difícil da gente lidar, né? Que é o controle. Né? E, e o quanto, na verdade, as situações, e eu acho que a pandemia veio muito a nos trazer isso, assim, o quanto as situações à nossa volta estão, sim, fora do nosso controle. E a pandemia trouxe isso. Que sim, que independentemente, né, do que a gente possa fazer, às vezes vem situações que estão para além, né, do que nós gostaríamos ou do que nós imaginaríamos que poderia acontecer, tanto num aspecto positivo quanto num aspecto negativo. E, isso é super importante, assim, acredito que seja uma das práticas mais difíceis, assim, de aos poucos a gente ir percebendo que a gente pode sim dar o nosso melhor, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir o resultado que a gente espera ou que a gente gostaria. E a prática da meditação, em alguns aspectos, e aí bem pode ir trazendo a visão dela, nos ajuda nisso, assim, né? De poder aceitar as situações como elas vêm acontecendo e bom da gente poder ir lidando com isso. Oi. Tudo bem, Jorge? A Jana, a gente já tinha Tudo bom? falado mais cedo. Então, a minha prática, ela é muito leiga, assim, né? É uma busca, assim, que eu não procurei, assim, procurei alguns livros, né? Desde o início, assim, alguns vídeos, mas numa busca meio que tateando, assim, meio no escuro, assim, não foi uma coisa que eu busquei uma entidade, né, desde o início e estivesse fazendo a prática em si, assim. Eu, em 2012, foi o meu primeiro contato, em 2013, que eu estava migrando da área da administração e eu estava num conflito, assim, interno, que não era o que eu gostaria, né, como profissão, assim, e, e foi uma prática assim que me surgiu como prática, mas naquele modo assim bem leigo ainda, né? Da gente, como a gente estava comentando, assim, de pensar a meditação, aquela coisa tradicional, né? De sentar. Deu uma trancadinha, né? Um pouquinho. Voltou, Josi. Voltei. E não era uma coisa assim que eu tinha essa noção de toda a filosofia, né, por trás, assim. Eu achava que aquela visão popular que a gente tem,
vou sentar e não pensar em nada, né? Mas como não pensar em nada, né? Com a nossa mente a milhão, assim, pensando várias coisas, assim. E aí, aos poucos, assim, algumas leituras, assim, alguns livros que eu li a respeito traziam uma visão um pouco diferente, assim, né? Que era um processo de não mente, de tu tá observando os teus pensamentos, tá observando o que se passa na cabeça, o que se passa no corpo, né? Essa ideia de autoobservação, assim. Então, nesse sentido, eu sempre ficou a dúvida se eu realmente o que eu fazia era meditação e se estava certo. Eu acho que é o que ronda a maioria das cabeças, né? Quando estão iniciando, assim. Até uma colega disse, eu tenho uma dúvida, a gente consegue meditar caminhando? Eu vou perguntar para ti, né? Vou aproveitar que eu vou estar lá hoje e já repassar a pergunta. Mas é uma visão assim bem leiga, Jorge, assim, eu acho que deve ser a de todo mundo que está iniciando, assim. Enfim, algumas tentativas mal sucedidas nesse caminho, algumas eu vejo assim que muito num processo assim de autoconhecimento às vezes me ajuda a acalmar, me ajuda a respirar, a controlar as emoções e até questão de sono, de sonhos, até os sonhos são mais organizados, assim, parece que quando a gente... Querida, trancou um pouquinho. Voltou. Tranquei, voltei, mas era isso, assim, não sei o que tu pode nortear, assim, acho que deve ser a dúvida da maioria das pessoas que está iniciando. Eu acho que para a gente juntar um pouquinho essas abordagens, o que vai mudar um pouquinho dentro de cada abordagem é o que vai chamar de meditação. Mas a gente pode colocar, por exemplo, o yoga ele vai usar outras ferramentas, por exemplo, o trabalho com a respiração, o trabalho com o corpo e outras questões para auxiliar nesse processo, que em algumas outras correntes eles botam dentro da meditação algumas ferramentas para fazer isso, né? Então, para nós, a meditação é mais esse instrumento específico de vínculo ali com o estado mental e outras ferramentas são usadas para preparar. E aí são essas, como tu falou, né, que pode ser usar a respiração para acalmar, ou até o contrário, né, não exatamente o contrário, mas para me trazer mais vitalidade, porque às vezes o que eu estou precisando não é me acalmar, eu estou precisando me vitalizar, né? Então, trazer mais energia, né, trazer mais essa força, assim. Então, qualquer coisa que eu faça para melhorar a minha mente, né, às vezes é chamado também de meditação, ou às vezes é uma preparação para meditação. E tudo isso é válido, né? E dentro do processo de meditação, que tu falou assim, às vezes se não me engano, tu falou assim, alguns esforços que assim, Tentativas não, frustradas. tentativas frustradas, né? Na meditação a gente não vê muito assim esse conceito de tentativa frustrada, porque a tentativa frustrada, às vezes ela fica por causa dessa tentativa que é injusta, né, com a nossa própria mente, como tu falou, de tentar esvaziar. Mas se Sim. tu pensar assim, por exemplo, né, eu vou pegar um texto que me explique alguma coisa e vou ler esse texto 100 vezes. Né? Não tem como na centésima vez tu não tá entendendo muito melhor do que na primeira. Uhum, uhum. Esperar um pouquinho. O que eu estava comentando quando tu vai seguindo, tendo uma constância de vínculo com alguma coisa, é inevitável que o resultado surja. Né? Então, para nós, o difícil é manter a constância, o difícil é escolher a direção. Mas uma vez que uma direção é escolhida e a constância é feita, é inevitável. Né? Eu começo a me relacionar com uma pessoa que eu não conhecia, eu fico me relacionando um ano com ela. Eu vou conhecer muito mais aquela pessoa depois de um ano. Né? Então, assim, a sustentação de um vínculo, ela traz mais conhecimento sobre aquilo. Não tem como não ser assim. Né? Então, mesmo que a gente vá passar no meio desse ano por períodos, a gente diga assim, não estou conseguindo me relacionar direito, não está fechando muito isso, mas ao longo desse um ano, o resultado é mais conhecimento do que aquele desconhecimento que eu tinha antes. Então, manter a relação, manter o contato,
vai me trazer bons resultados, né? Tão bom ouvir vocês, né? Tão bom. Acho que eu vou retornar eu a meditar, né? Da minha forma e no passo um, né? Mas muito bom ouvir vocês, assim. Como é que tem sido a tua prática, Josi? O que tu, Então, hum? o que tu vens notando, né? Que diferenças que tu vem percebendo? Olha, tem dias assim que geralmente a mente ela tá muito ativada, assim. Então, às vezes eu tenho que sentar um pouco, esperar tudo isso baixar e trancou. Estamos aqui. Tem dias que eu não consigo simplesmente relaxar, mas assim, nos dias que eu consigo, que eu simplesmente, né, relaxo, eu às vezes eu até sinto assim uma lucidez maior em questão dos pensamentos, né? Às vezes a gente está muito ansioso, principalmente agora nesse contexto de pandemia, assim, de muito fluxo de pensamento, assim, então muita coisa passando, assim. À medida que eu me dedico, quando eu consigo me dedicar, porque não é uma prática que eu tenho essa constância, né, como o Jorge falou, mas quando eu faço, às vezes, tem vezes que eu sinto assim que fica mais lúcido. Questões assim, às vezes eu não tenho uma resposta para um problema específico, assim, alguma coisa da semana assim que eu quero cuidar daquilo com mais carinho. E aí, às vezes, eu sento ali, fico e muitas vezes a resposta vem depois, assim. E é isso que o Jorge falou do amigo dele é uma coisa assim, uma coisa pessoal, assim, já nem, né, tipo de evolução pessoal, assim. Eu sempre procuro eleger um tema da semana, de alguma coisa que eu quero evoluir. Ou às vezes esse tema ele aparece assim instantaneamente. E aí às vezes eu noto assim uma sincronicidade de coisas acontecendo assim, né? Que a prática da meditação me traz para o agora. Então é um colega que vem comentar alguma coisa comigo, que vai me dar um toque ali numa sutileza sobre alguma coisa que eu preciso aprender. Aí aquele mesmo assunto vem na minha terapia, ou um outro amigo vem e comenta comigo que está passando por esse mesmo processo e utilizou uma determinada estratégia Querida. A sincronicidade, né? respondidas. Isso é bem interessante, né, que tu tá falando, porque sabe que essa é a definição de meditação no Yoga Sutra. É. Que é quando a gente vai a mente ela vai sendo usada, né, de várias formas para manter o mesmo propósito. Então, ou seja, porque não vai ser através de um aprisionamento que a gente vai amadurecer, vai ser perseguindo a mesma direção de várias formas que a gente vai amadurecer. Então, essa sustentação do propósito é que vai, através dos nossos relacionamentos, através do nosso questionamento, das nossas dúvidas, né, é que vai trazer o que a gente está buscando realmente. E quando tu falou do amigo do rádio, né, que estava no rádio, eu ainda lembrei, assim, e essa conexão, ela fica tão grande com as pessoas que a gente está convivendo que às vezes tu pensa na pessoa e a pessoa te mandou uma mensagem, ou tu tá falando com aquela pessoa sobre a outra e a pessoa aparece assim. Nossa, eu acho um máximo, isso não tem explicação. Se a gente for pensar assim, mentalmente, a nossa mente não consegue explicar essas conexões, mas é, é um crescimento assim muito grande assim quando a gente vê que alguém está passando pelo mesmo processo, nos coloca numa situação assim de aprendizes, né? Que às vezes a gente tem essa obrigação de achar que tem que responder tudo, que tem que saber tudo, né? Que tem que dar conta das coisas. E, e é bom assim quando a gente consegue conectar com isso, mas não é uma coisa assim de sempre, né? É um dia de cada vez assim, um orar e vigiar. Gente, vou É, ter que nos exatamente. interromper. Ah, Infelizmente, eu vou ter que nos interromper antes que o próprio Instagram nos derrube. 59 e
E tá muito bom estar aqui com vocês. Tá muito bom ter dividido, Josi. Que bom que tu conseguiste me acionar aqui, né? E porque tu me ajudou, eu também estou aprendendo essas novas ferramentas. Então, que bom que tu conseguiu compartilhar esse momento conosco e dividir, mesmo que seja por pouco tempo, poder dividir, né, a tua experiência junto, super rico. Jorge, muito, muito obrigada, 1000 vezes, né? É sempre um prazer estar na tua companhia, estar contigo. Então, eu quero muito te agradecer a participação de hoje. Eu que agradeço a vocês. Para mim é um prazer, uma alegria. Pessoal que estava conosco também, obrigada por terem compartilhado esse tempo. Desejamos uma boa noite, esperamos nos encontrar em breve. Um beijo a Boa todos, beijo, noite. Jorge, beijo. Tchau, prazer. Tchau, tchau. Prazer. Tá gravada, pessoal. Sim, vai estar. Tchau, tchau.